Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Physiclass. Quem fala com vocês é o professor Tibério, dando continuidade aqui ao nosso curso de eletromagnetismo clássico. Estamos estudando eletrostática no vácuo e para esta videoaula nós vamos estudar as condições de contorno na eletrostática e o teorema da casca esférica. Então, os objetivos dessa nossa videoaula são obter as condições de contorno para a eletrostática no vácuo. Vamos estudar como se comporta tanto o campo elétrico como o potencial elétrico quando você tem uma interface, ou seja, uma superfície carregada, né, por uma densidade superficial de carga. Vamos apresentar e demonstrar o teorema da casca esférica para servir como exemplo aqui para a nossa abordagem. E vamos discutir o campo elétrico sobre um elemento de carga de uma interface carregada. Tá? Muito importante esta aula, porque nós vamos aplicar essas condições de contorno para praticamente quase todos os problemas que nós vamos ter futuramente que envolvem densidades superficiais de carga. Tá? Não só para problemas na eletrostática no vácuo, como também para problemas na eletrostática na matéria. Né? Muito bem, então vamos começar aqui estudando como se comporta a componente normal do campo elétrico quando você passa de uma região para outra através de uma interface. Tá? Então considere aqui uma superfície carregada com densidade superficial sigma. Você tem uma região aqui abaixo da superfície que atua um campo elétrico, né, devido a essa distribuição e de outras cargas também que podem estar aqui no espaço, gerando um campo elétrico aí abaixo dessa interface, resultante, né, de todas as distribuições que eu vou chamar aqui de E2, e acima da interface eu tenho um campo elétrico E1. Tá? Considere que nós vamos aplicar aqui a lei de Gauss na sua forma integral, cuja gaussiana é uma superfície em formato de um paralelepípedo de área da base A e altura H. Tá? E aí a gente vai tomar o limite dessa altura tendendo a zero para que a gente encontre o comportamento limite dos campos, ou seja, o campo imediatamente abaixo vai ser o campo E2 e o campo imediatamente acima. Né? Então a gente vai fazer esse H igual a zero para a gente estudar justamente o comportamento limite dos campos imediatamente abaixo e acima dessa superfície. Certo? Quando a gente faz esse limite, tá? Aplicando aqui a lei de Gauss, né, nós sabemos que o fluxo do campo elétrico vai ser igual à quantidade de carga fechada por essa gaussiana dividido por ε0. Aqui eu estou trabalhando no SI, estou considerando que a interface carregada está no vácuo. Tá? Então, nós vamos ter o seguinte fluxo. Tá? O único fluxo que vai importar, depois que a gente tomar o limite de H tendendo a zero, esse fluxo lateral, né, o fluxo nas superfícies aqui laterais, eles vão ser nulos quando eu tomar o H tendendo a zero, porque você vai ter uma área, né, que também vai tender a zero. E aí você vai ter um fluxo nulo nas superfícies laterais. Os únicos fluxos que vão importar são os fluxos aqui do campo elétrico na parte superior, né, na superfície superior aqui do nosso paralelepípedo de área da base A, e o fluxo na parte inferior. Tá? Como essa superfície S aqui é uma superfície fechada e o vetor normal ele aponta sempre para fora do volume, então eu vou ter que o vetor normal aqui, o versor, né, normal a superfície para fora aqui da nossa gaussiana vai ser esse versor N. Ao passo que na superfície que fica abaixo da interface, esse versor ele muda de sentido, já que ele tem que apontar para fora, né, do nosso volume definido pela superfície S. Então, no caso, abaixo ele vai apontar na direção menos N. Tá? Então, o fluxo na parte superior, considerando uma área muito pequena, de tal forma que eu possa considerar que o campo elétrico não varie ele não tem nenhuma variação nessa superfície de área A, então o fluxo desse campo elétrico vai ser simplesmente o produto escalar do campo pelo vetor área. E nesse caso aqui o vetor área vai ser a própria área, né, da base do nosso paralelepípedo na direção N. Tá? Então esse é o fluxo na parte superior da nossa gaussiana. E o fluxo na parte inferior vai acabar tendo sinal de menos, porque
eu tenho o nosso versor para fora do volume definido pela gaussiana na direção menos n. E aí nós vamos ter o E1 escalar n vezes A menos E2 escalar n vezes A. A quantidade de carga que é encerrada, ou seja, fechada por esta superfície gaussiana, é simplesmente a carga que vai ser que vai ficar compreendida nessa área A. Portanto, eu vou ter como carga fechada nessa superfície gaussiana o valor da densidade, que é carga por área, vezes a própria área. Então eu vou ter sigma vezes A, é a carga que vai ficar fechada aqui na nossa gaussiana. Portanto, a carga encerrada é sigma vezes A. Estamos no sistema internacional, então divido por ε0. Estamos no vácuo aqui também, tá? Muito bem. A conclusão direta que nós temos da aplicação da lei de Gauss para uma superfície gaussiana no limite da sua altura tendendo a zero e para uma área muito pequena, ou seja, eu estou interessado no comportamento ponto a ponto, né, na superfície, imediatamente acima dela e imediatamente abaixo. Então, isso quer dizer que o fluxo, né, desses campos na superfície gaussiana sendo igual a sigma vezes A sobre ε0, a conclusão que a gente chega é que quando eu faço o produto escalar dos vetores campo elétrico com o versor normal acima e abaixo, eu vou calcular simplesmente a componente normal do campo elétrico, já que E1 escalar n é a projeção do vetor E1 ao longo da direção perpendicular à superfície. Portanto, é a componente normal, né, do campo elétrico imediatamente acima e abaixo. Imediatamente acima eu vou ter o E1 perpendicular, né? Essa notação aqui a gente representa como uma componente perpendicular a uma superfície do vetor campo elétrico, nesse caso aqui o vetor E1, eu estou na região acima da interface, menos a componente perpendicular do campo elétrico na região 2 aqui abaixo da interface, tá? Isso quer dizer que a lei de Gauss da eletrostática, quando você aplica essa lei de Gauss para uma interface carregada, a componente normal do campo elétrico sofre uma descontinuidade, tá? Esse é um resultado direto da aplicação da lei de Gauss para interfaces carregadas. Isso quer dizer que a componente do campo elétrico, quando você faz o limite de um lado da interface, né, e o limite do outro lado da interface, esses dois valores eles não coincidem no mesmo valor. Portanto, o campo elétrico tem a sua componente normal descontínua. Quanto vale essa descontinuidade? Se você estiver no sistema internacional, ela vai valer sigma sobre ε0, vai valer o valor da densidade naquele ponto em que você está estudando essa descontinuidade, dividido por ε0. E no CGS, basta você dividir toda a equação aqui, no caso multiplicar por 4πε0, né, transformando aqui o campo e a densidade de carga, você vai acabar chegando à expressão da descontinuidade do campo para o sistema CGS. Basta você fazer aquelas transformações que nós já fizemos várias vezes nas aulas passadas, né? Você converte aí o campo elétrico que está no SI para o campo elétrico no CGS dividido por raiz quadrada de 4πε0 e converte a carga pela carga no CGS, né, vezes raiz quadrada de 4πε0. O que vai acabar acontecendo é você multiplicando toda a expressão, né, por 4πε0. Né? E aí no lado direito aqui você vai ter 4π sigma. Né? Essa é a descontinuidade do campo elétrico, né, para uma interface com densidade superficial sigma no vácuo. Tá? Muito bem. Então, resumido, a lei de Gauss prevê que a componente normal do campo elétrico sofre uma descontinuidade. Ela vem de um valor de um lado de uma interface e abruptamente ela muda de valor no outro lado da interface, de tal forma que ela é descontínua. Né? Você tem um valor diferente do outro quando você faz o limite de proximidade da interface de um lado para o outro da interface. Tá? Em termos do potencial elétrico, se você recordar que o campo elétrico é menos o gradiente do potencial,
Então, como o campo elétrico é menos o gradiente do potencial, a componente normal desse campo elétrico vai ser a derivada normal em relação à superfície. Entenda que essa derivada normal em relação à coordenada que ela representa, né, a direção normal à superfície. Por exemplo, se eu estiver numa superfície esférica, a derivada normal vai ser radial, já que a direção radial é a direção perpendicular à superfície esférica. Tá? Então, de forma genérica, a gente pode escrever, trocando aqui a componente perpendicular do campo elétrico por menos a derivada normal do potencial elétrico. Tá? Então, aqui eu teria um sinal de menos, aqui também um sinal de menos, e aí eu já multiplico toda a expressão por menos 1 para escrever a descontinuidade da derivada normal do potencial elétrico. Aqui no SI e aqui no CGS. Tá? Então, de forma resumida, mais uma vez, aqui nesse nosso primeiro slide aqui da nossa aula sobre condições de contorno, a lei de Gauss prevê que a componente normal do campo elétrico é uma quantidade descontínua quando se trata de interfaces carregadas. Tá? Você tem um valor que é diferente quando você está imediatamente de um lado da interface, ele passa a ser outro quando você vai para o outro lado da interface. E é uma mudança abrupta, não é uma mudança contínua. Tá? Muito bem. Agora vamos estudar a componente tangencial do campo elétrico e a continuidade da função potencial. Vamos agora, na mesma interface, em vez de aplicar o teorema de Gauss, que nós acabamos de aplicar, vamos agora aplicar o teorema de Stokes. Para aplicar o teorema de Stokes, vamos considerar aqui uma curva retangular, certo? Em que ela vai representar um circuito fechado, de tal maneira que a gente vai calcular a circulação desse campo elétrico nesse circuito fechado. De novo, como eu estou interessado nos campos imediatamente acima e abaixo da interface, eu vou fazer o limite dessa altura aqui da nossa curva retangular tender a zero, de tal maneira que eu estou estudando os campos limítrofes, né, imediatamente acima e abaixo da interface. Este retângulo ele tem um comprimento L, tá? De tal maneira que, se você quiser calcular a circulação, basta você fazer aqui o produto escalar dos campos imediatamente acima e abaixo, E1 e E2, pelo comprimento aqui L, né, representado pelo vetor L aqui ao longo da nossa curva fechada retangular. Tá? Antes de aplicar diretamente essa circulação, vamos recordar, né, do teorema de Stokes que a integral de um caminho fechado C, uma integral de linha, né, ou seja, a circulação de um campo em um caminho fechado, pelo teorema de Stokes, é igual ao fluxo do rotacional em uma superfície S, que tem como borda, como contorno, né, essa curva C. Então aqui a gente poderia pegar qualquer superfície, poderia ser, por exemplo, a superfície retangular definida aqui pelo nosso retângulo, tá, de altura H e base L. Tá? Não vai depender do resultado, isso é inclusive garantido pelo teorema de Stokes. Qualquer superfície que tenha essa curva C como borda pode ser usada. Mas isso vai ser irrelevante porque, como o rotacional do campo elétrico é zero, essa circulação vai ser zero. Tá? Isso expressa o fato do campo elétrico ser uma quantidade conservativa, né? Independentemente da posição, do caminho que você tome no regime eletrostático, essa integração do campo elétrico numa integral de linha fechada, ou seja, a circulação vai ser zero. Tá? Muito bem, então se essa circulação é zero, vamos calcular aqui os produtos escalares que importam. Para circular esse campo elétrico aqui ao longo desse retângulo, eu tenho que primeiro fazer o produto escalar do campo imediatamente acima, que é E1, escalar o vetor L, que representa o comprimento aqui do nosso lado superior aqui do retângulo. E aqui embaixo, como eu mudo o sentido, né, que eu estou fazendo uma circulação, aqui embaixo eu já estou no sentido contrário, então eu vou ter o sinal de menos aqui, o vetor que representa o segmento, né, da parte de baixo do retângulo, aponta no sentido contrário. E aí eu vou ter que o produto escalar do campo no segmento superior do retângulo, menos o produto escalar do campo elétrico imediatamente abaixo, né, pelo segmento do nosso retângulo, isso aqui vai dar igual a zero. Aqui eu vou desconsiderar o produto escalar dos campos
pelos segmentos aqui que representam a altura, né, do nosso retângulo, porque eu vou fazer justamente o limite desse H tendendo a zero, porque eu estou interessado nos campos limítrofes, né, imediatamente acima e abaixo da superfície. Então eu tenho que fazer esse H tender a zero para que eu encontre o comportamento do campo logo acima e logo abaixo da interface. O fato é que se essa circulação é zero, o produto escalar, né, da parte de cima menos a parte de baixo é zero. Você só vai conseguir isso se a componente tangencial do nosso campo elétrico, né, que é o resultado do produto do campo elétrico pelo vetor L, que é um vetor que é tangente à superfície, né, eles forem iguais. Ou seja, o fato do campo elétrico ser um campo conservativo, cuja circulação é sempre nula, né, no regime eletrostático, faz com que a componente tangencial, através de uma interface carregada, seja contínua. Nesse caso, né, a nossa integração de linha no caminho fechado do campo elétrico ser nula garante que a componente tangencial do campo elétrico ela é contínua, diferente da componente normal, que é descontínua. Tá? Muito bem, para o potencial elétrico, mesmo sendo uma função descontínua, como nós já vimos, né, que é ele tem a componente normal descontínua, a integral vai ser uma quantidade contínua, já que ela é uma quantidade que vai somando esse campo elétrico ao longo de um certo comprimento. É menos a integral de E escalar dr. Então, mesmo o campo elétrico sendo uma função descontínua, como é o caso que ocorre em interfaces, nós acabamos de ver que isso ocorre, esse potencial elétrico será uma função contínua, né? Ou seja, ele vai ser também contínuo na interface. A função potencial elétrico vai ser a mesma se você tomar o limite de um lado da interface e se você tomar o limite do outro lado da interface. Isso aqui vai coincidir para o mesmo valor. Tá? Muito bem, então aqui, resumindo, né, nós já temos três condições de contorno. A componente normal do campo elétrico ela é descontínua, e no SI vale sigma sobre ε0, no CGS vale 4π sigma. Você pode escrever essa equação da descontinuidade em termos da derivada normal do potencial, né, porque é menos o gradiente de V. Através da conservação do campo elétrico, a gente conseguiu mostrar que através da interface você tem a componente tangencial contínua. E usando o fato de que o potencial é uma integral do campo elétrico, como o campo elétrico sendo uma função descontínua, mesmo ele sendo uma função descontínua, a integral dele vai ser uma função contínua. Então ela é contínua na interface. Tá ok? Muito bem. Agora nós vamos estudar uma situação, né, que do ponto de vista físico é um pouco mais complicado da gente entender, mas aqui a gente vai com calma tentar explicar da maneira mais clara e mais coerente possível para você entender a conceituação aqui por trás de tudo isso. Tá? Vamos agora estudar o campo elétrico sobre um elemento de carga na interface carregada. Tá? Então, um elemento de carga na superfície, ele sofre força das demais cargas da distribuição. Então, associado a essa força que esse elemento de carga sofre na distribuição, podemos definir uma força por unidade de carga, ou seja, um campo elétrico na superfície. Esse seria o único campo que faz sentido associar a uma superfície carregada. Quando a gente menciona o campo elétrico sobre uma posição em uma superfície, a gente está se referindo ao campo elétrico sofrido por um elemento de carga localizado naquele ponto, que serve como carga de prova para os demais elementos da superfície. Então não há nenhuma inconsistência física quando você admite que existe um campo elétrico que atua sobre uma superfície de carga. Tá? Aqui na figura eu represento exatamente isso. Você pode pensar aqui, olha, o campo elétrico em um ponto, ele vai ser exatamente o campo elétrico que atua devido às demais cargas da distribuição sobre um elemento de carga naquele ponto. Tá? Quando a gente faz essa distinção, e aqui eu represento aqui esse elemento retirado, hipoteticamente, tá? Aqui é só uma maneira da gente analisar, a gente não vai retirar literalmente o elemento de carga da superfície,
para não alterar a distribuição de carga que vai ficar remanescente. Então aqui é só uma situação hipotética em que a gente usa o princípio da superposição, tá? Então, neste caso, como a gente está analisando o campo sofrido por um elemento de carga devido às demais cargas, esse vai ser o campo elétrico que atua sobre um ponto na interface carregada, tá? Por que a gente se preocupa em isolar o campo elétrico sobre esse elemento devido às demais cargas? Porque o campo elétrico gerado pelas demais cargas sobre o elemento de carga, que nesse caso aqui eu estou representando como um disco, né? Ele seria a nossa carga de prova, ele é o campo elétrico somente das demais e não um campo elétrico gerado pela própria carga, já que isso representa um absurdo físico, né? Essa carga que eu estou representando aí por esse disco, ela não pode realizar campo sobre si mesma, tá? Isso seria um absurdo. Então, quando a gente se refere ao campo elétrico sobre uma superfície carregada, a gente se refere ao campo que um elemento de carga sofre devido às demais. Então a gente tem que arrumar alguma forma de escrever esse campo de tal forma que a gente não leve em conta o campo do próprio elemento de carga que serve como carga de prova, o que representaria um absurdo fisicamente falando, tá? Para fazer isso, ou seja, para a gente poder escrever esse campo das demais cargas sobre esse elemento, vamos considerar as seguintes hipóteses, tá? Eu vou chamar aqui de E1 o campo elétrico que vai ser logo acima da interface, ou seja, é um ponto em que você tomou o limite muito próximo à nossa carga de prova, que é o disco, tá? Então, esse campo elétrico, se você está logo acima e não sobre o disco, então se você está logo acima, aí neste caso, logo acima vão atuar dois campos. Você vai ter o campo das demais cargas, que aqui eu estou representando por este vetor acinzentado, né? Esse vetor cinza aqui, ele é o vetor que atua aqui também, né, no nosso disco. Ele vai ser o mesmo vetor, já vou explicar por que eu vou considerar o mesmo vetor. Então, logo acima, você vai ter a contribuição de dois campos, o campo das demais cargas e o campo gerado pelo disco de prova que nós isolamos aqui, né? Sobre o disco, só atuam o campo das demais cargas. Eu não posso levar em conta o campo dele sobre ele mesmo. Mas quando eu vou para um ponto imediatamente acima, então aí já passam a atuar dois campos. O campo das demais cargas, que eu chamei aqui de E das demais, e o campo de um disco, já que eu estou muito próximo da superfície, né? Nós já deduzimos esse campo aqui de um disco muito próximo da superfície do disco, ele vale sigma sobre 2ε0. Caso você queira rever lá a aula sobre potencial elétrico, você vai ver lá a dedução dessa expressão para um campo muito próximo a uma superfície de um disco, tá? Então, esse campo aqui fora, imediatamente acima da interface, né, ele vai ser a composição de dois campos. O campo do disco mais o campo das demais cargas, tá? Se você for olhar para a parte de baixo, você vai ter também um comportamento similar. A parte de baixo, agora você vai ter a composição de dois campos. O campo das demais cargas continua atuando, tanto em cima, embaixo e sobre o elemento. Só que aqui logo embaixo você agora vai ter menos sigma sobre 2ε0, que é o campo orientado para baixo devido ao disco. Então, somando aqui, né, o campo do disco com o campo das demais cargas, você tem o campo aqui imediatamente abaixo da interface carregada, que é o campo E2. Note que aqui, para as três situações, sobre o disco, imediatamente acima e imediatamente abaixo, o campo das demais cargas, aqui representado pelo vetor cinza, ele é considerado o mesmo campo. Por quê? Porque para as demais cargas, ali não vai existir uma densidade superficial como nós temos para o disco. Ou seja, para as demais cargas é como se tivesse ali um buraco de cargas, e se não vai ter mais densidade de cargas ali, o campo ele agora é contínuo em relação a esse buraco, entre aspas, que nós
hipoteticamente fizemos aí para aplicar o princípio da superposição de campos. Então, esse campo aqui ele é um campo contínuo, porque tanto imediatamente acima, como sobre, como imediatamente abaixo, o campo das demais cargas, né? E aí eu não considero o campo do buraco, já que eu não estou considerando mais a carga sobre ele, né? Eu estou retirando essa carga para calcular esse campo das demais, então ele vai ser um campo contínuo. Tá? E é por isso que eu represento ele aqui com o mesmo vetor. Essa continuidade vai permitir a gente fazer a seguinte operação. Ó. Escrevendo aqui os vetores usando o princípio da superposição, o campo E1, que é o campo imediatamente acima, que é esse vetor aqui, ele é a soma dos campos das demais cargas mais o campo do disco, né, que aponta aqui para cima. Se você considerar sigma positivo, ele vai apontar aqui para cima e vai ser sigma sobre 2ε0. É um campo nas proximidades de um disco, né? Quando você toma uma posição muito próxima do disco. Esse limite nós fizemos na aula sobre potencial elétrico, quando a gente resolveu o problema do disco carregado. Imediatamente abaixo, o campo E2 é a resultante do campo das demais cargas, né, com o campo do disco, que no caso abaixo ele aponta na direção menos n, né? menos a direção perpendicular à superfície. Tá? De tal maneira que você pode somar essas duas equações. E aí você vai somar justamente porque o campo das demais cargas, veja que o campo das demais cargas é uma situação hipotética em que a gente teria um buraco logo ali. Ele é um campo contínuo. Nessa situação aqui, em que a gente supõe levar em conta somente a distribuição da superfície sem o disco, portanto com um buraco, você teria aqui um campo contínuo. E o fato desse campo ser contínuo permite você fazer essa operação aqui, né? Mostrando que, somando aqui essas duas quantidades, você vai cancelar aqui o campo do disco, e aí você vai ter que 2 vezes o campo das demais cargas é igual à soma dos campos imediatamente acima e imediatamente abaixo, campos resultantes, né? Que é o campo que vai ser resultado da superposição tanto do disco como as demais cargas. E aí a gente chega a um fator meio que representa a média, justamente dos campos imediatamente acima e imediatamente abaixo. Então, quando a gente fala em um campo elétrico sobre uma interface carregada, nós estamos se referindo ao campo elétrico sofrido por um elemento de carga infinitesimal sobre essa superfície. E esse campo vai ser a média dos campos imediatamente abaixo e acima da interface, né? Aqui eu uso abaixo e acima para fazer menção à superfície que eu coloquei no desenho, tá? Mas é um lado e o outro da interface, tá? De forma genérica, né? Região 1 e região 2. Tá? A interface divide em 2 regiões. Essa equação é muito importante em condutores, por exemplo. Nós vamos usar essa equação para a gente poder calcular a chamada pressão eletrostática, que é a força por unidade de área que um condutor sofre quando você coloca esse condutor numa situação de indução de cargas, né? Cargas induzidas. Então você vai ter força, né, nesse condutor, e você pode ver essa força através de uma pressão, já que você vai ter uma densidade superficial de carga induzida. Tá? Vamos ver isso nas próximas videoaulas. Tá? Muito bem, para você entender esse contexto geral das condições de contorno, eu separei aqui a demonstração do teorema da casca esférica, uniformemente carregada, que é o análogo eletrostático para o famoso teorema da casca esférica, tá? Lá no estudo da gravitação universal, né? Que você mostra que o campo gravitacional é nulo dentro da esfera e proporcional a 1 sobre R2 fora da superfície esférica. Nós temos aqui a mesma analogia, só que usando o conceito de carga elétrica, tá? Já que a expressão da força gravitacional e da força elétrica são análogas, né? Então, esse é o nosso teorema da casca. Eu vou enunciar e depois vou calcular aqui. E dentro do cálculo eu vou mostrar para vocês alguma contextualização para vocês entenderem as condições de contorno que foram apresentadas anteriormente. Então, o campo elétrico gerado por uma superfície esférica de raio R, no vácuo,
uniformemente carregada com carga total Q. Você pode dizer aqui que a densidade superficial de carga sigma é igual a carga total Q dividido por 4π r ao quadrado, onde r é o raio da esfera. Ele é nulo para qualquer ponto em seu interior e vale 1 sobre 4π ε0 Q sobre R2 no SI para qualquer ponto no exterior na direção radial, sendo r a distância do ponto até o centro da esfera. E ε0 é a permissividade elétrica no vácuo. Vamos mostrar esse teorema, né, usando aqui a lei de Coulomb. Provavelmente você já fez essa dedução, inclusive usando até a lei de Gauss, você pode fazer isso de maneira bem mais simples. Só que nós vamos fazer diretamente na lei de Coulomb, que apesar de dar mais trabalho, ela vai trazer mais aspectos físicos para a gente poder fazer o link com as condições de contorno e entender mais fisicamente o que é que significa o campo elétrico gerado por uma interface carregada. Tá? Então, muito bem, temos aqui a figura direita. Está aqui a nossa figura que representa a nossa distribuição esférica uniforme de carga, o raio R. Tá? Então tenho aqui uma distribuição uniforme, a carga total é Q, e eu quero saber o campo elétrico dentro e fora. Para facilitar a nossa vida e usar a simetria do problema, eu vou considerar aqui os seguintes vetores de interesse. Eu vou calcular o campo elétrico numa posição no eixo Z. Tá? Eu vou dizer que esse vetor posição, R, ele é igual a R na direção Z. Como a esfera ela é simétrica, você pode considerar qualquer distância aqui. O cálculo vai ser mais simples se você escolher uma das direções dos eixos. Tá? E aqui eu escolhi o eixo Z para colocar o nosso vetor posição, onde eu quero calcular o nosso campo elétrico. E aí depois eu vou fazer esse R ser maior do que o raio da esfera, ou seja, para pontos externos à esfera. R menor do que o raio da esfera para pontos internos, inclusive R igual ao raio da esfera para um ponto sobre a esfera. E aí nós vamos ter uma interessante física para abordar. Então, esse é o nosso primeiro vetor de interesse, é onde eu quero calcular o campo elétrico. É a nossa posição R. Vai ser R na direção Z, onde R é a distância do ponto até o centro da esfera, no eixo Z. Muito bem, R' aqui vai posicionar o nosso elemento de carga, dQ'. Esse dQ' vai ser simplesmente sigma vezes esse dA'. Em coordenadas esféricas, você pode representar o dA', né, como sendo R2 seno de θ' d d'φ'. E em termos dos ângulos esféricos θ' e φ', como apresentados aqui na figura, você escreve o nosso vetor posição do elemento de carga como sendo R seno de θ' cosseno de φ', mais a componente y, né? Essa aqui é a componente x, aqui é a componente y, R seno de θ' seno de φ', mais R cosseno de θ' como a componente z deste vetor posição do elemento de carga. Lembrando que posição de elementos de carga, onde a gente vai fazer essa integração, a gente usa a linha para diferenciar da posição onde eu quero calcular o campo elétrico. Tá? O vetor separação é o vetor que realmente vai importar no cálculo da nossa integração, porque é o vetor que liga a fonte, que é o nosso elemento de carga, até a posição onde eu quero saber o campo. Nesse caso aqui, o nosso R-script, que é R menos R', vai ser simplesmente você fazendo a subtração do R menos R' e vamos chegar nessa expressão aqui para o vetor separação que liga o elemento de carga até a posição onde você quer calcular o campo elétrico. Pela lei dos cossenos, ou se você quiser calcular diretamente o módulo disso aqui pelo teorema de Pitágoras, basta você tirar a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Vários termos vão ser simplificados pela relação fundamental da trigonometria, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, e você vai chegar na expressão raiz quadrada de o raio da esfera ao quadrado mais r ao quadrado menos 2 vezes o raio da esfera vezes o r cosseno de θ'. Tá? Ou isso aqui pode ser visto também pela lei dos cossenos para esse triângulo aqui formado entre R, que é o módulo do vetor R', né? Como eu estou na superfície esférica, esse vetor R' tem módulo R. A nossa posição onde eu quero calcular o campo, né? Que vale R minúsculo, aqui.
e o nosso vetor separação R script, tá? Então, a lei dos cossenos para esse triângulo prevê essa relação entre as quantidades. Então, como eu já tenho todos os vetores de interesse, basta agora fazer a integral. A integral do campo elétrico no sistema internacional vai ser 1 sobre 4πε0, vai ser o integral de superfície fechada, esférica, da densidade de carga vezes o elemento de área, né? Isso aqui dá o nosso elemento de carga, né? A densidade vezes o elemento de área dá o elemento de carga, dividido pela distância ao quadrado, né? Do elemento de carga até o ponto, na direção que aponta justamente para essa separação. Posso aí trocar o R chapéu sobre R2 por R vetor sobre R3, né? Script, R script vetor sobre R3, e escrever as quantidades que eu apresentei anteriormente. Escrevendo as quantidades, nós vamos ter a seguinte integral. Essa integral aqui, a gente já percebe que quando a gente for integrar sobre toda a superfície esférica, ou seja, de 0 a 2π na coordenada filinha, as componentes x e y elas vão ser nulas, como era de se esperar pela simetria do problema. Tá? Então você vai ter componente nula apontando na direção x e y do campo elétrico, se você quiser calcular o campo elétrico no eixo Z. Tá? Então perceba que as componentes nas direções x e y se anulam porque as integrais cosseno de filinha e seno de filinha de 0 a 2π, ambas são iguais a zero. Portanto, sobra somente para a gente calcular a componente Z do campo elétrico. É só isso que eu escrevi aqui. Né? Aqui na componente Z, eu vou fazer a integração aqui em d', no caso vai dar 2π, com esse 4π vai simplificar, vai ficar 2. Eu já tirei aqui as constantes da integração, né? Porque são constantes, sigma R2, e deixei aqui sigma R2 sobre 2ε0 como constante. A integral que vai ficar na variável polar θ' vai ser essa integral aqui. Tá? É resultado de seno de θ', de θ', que multiplica R menos o raio da esfera cosseno de θ' dividido, né, pela distância ao cubo, né, dado lá pela lei dos cossenos, para o nosso vetor separação R script. Muito bem, vamos fazer essa integral por substituição. Você substitui, né, o denominador, o que aparece no denominador, R ao quadrado mais Rzinho ao quadrado menos 2 vezes R vezes Rzinho cosseno de θ' por U. Quando você faz isso, o seno de dθ' é du sobre 2rθ. Né? Desculpe, du sobre 2Rzão, Rzinho. De tal forma que você pode também, olha, isolar aqui o R cosseno de θ em termos de U, como eu estou fazendo aqui. Olha, só você pode somar ambos os lados da equação por menos R2 menos Rzinho ao quadrado e dividir ambos os lados da equação por 2Rzinho. Você vai chegar a essa expressão aqui. Tá? E é isso que a gente vai fazer. Ó. Vamos trocar aqui ó, seno de θ' de θ' por du sobre 2Rzão, Rzinho. Vamos trocar aqui, olha, o R cosseno de θ' por o que a gente acabou de mostrar aqui em cima, né? Essa expressão aqui, olha, Rzinho ao quadrado mais Rzão ao quadrado menos U dividido por 2R. E vamos trocar aqui o nosso denominador pela substituição que a gente fez, ou seja, por U. Então, vou ficar com U elevado a 3 meios. E agora, a nossa integração, pela substituição que a gente fez, ela vira somente uma integral na variável U. Quando θ é igual a zero, você vai ter cosseno de zero vai dar 1. Então, você vai ter aqui um quadrado de uma diferença, que é o que eu coloquei aqui no limite inferior. E quando θ é igual a π, você vai ter cosseno de π é menos 1. Então, aqui vai dar mais 2Rzão, Rzinho, portanto, um quadrado de uma soma. E é isso que nós vamos integrar. Tá? Agora, aqui, essa integral, né, ela vai ficar simplesmente igual a isso aí. Aqui eu estou simplesmente fazendo o seguinte. Primeiro eu faço a subtração aqui no numerador. Tá? Quando a gente faz essa subtração, isso aqui vai dar 2R, né, que multiplica aqui esse R, vai dar 2R ao quadrado, menos R ao quadrado, então vai ficar R ao quadrado. Tá? E aqui eu tiro esse 2R aqui no denominador, que vai ficar, né? Isso aqui vai ficar no denominador, multiplico ele aqui, então eu vou ter
2R ao quadrado. Vai aparecer esse 2R aqui vezes esse 2R, dá 2R ao quadrado, tá? Muito bem, então, isso aqui é só o resultado dessa subtração de fração e rearranjar os termos aqui que são constantes, já que eu estou integrando só em relação a U, eu tirei aqui o R. Muito bem, agora tudo aí vai ser constante menos a variável U, que é a variável de integração. Então eu posso tirar aqui esse R2, Rzinho ao quadrado, né? Menos Rzão ao quadrado. Tirei aqui da integração. E aí eu vou integrar U elevado a menos 3 meios. E aqui eu vou integrar U dividido por U elevado a 3 meios, dá U elevado a menos meio. Essas integrações aqui vão resultar no seguinte resultado, né? Aqui eu vou ter a integral de U elevado a menos 3 meios du, vai dar U elevado a menos 3 meios mais 1, menos 3 meios mais 1, nos limites de integração, né? E a outra integral vai ficar U elevado a menos meio mais 1, dividido por menos meio mais 1, nos limites de integração. Aqui você vai ter menos 3 meios mais 1, você vai ter menos meio, né? Então, se é U elevado a menos meio, é a mesma coisa que 1 dividido pela raiz de U. Aqui, como a gente vai ter menos meio, eu vou multiplicar por 2, né, o numerador. E aqui eu vou inverter os limites, já que eu tenho o sinal de menos. Né? Vai aparecer o sinal de menos por causa do menos 3 meios mais 1. Então, eu inverti aqui os limites de integração, para compensar o sinal de menos aqui no resultado da integral. Já que eu não vou precisar, olha, menos meio mais 1 dá meio, então vai ficar meio mesmo, vai ficar 2 aqui, tá? E eu não preciso trocar os limites de integração. E aqui vai ficar U elevado a menos meio mais 1, é U elevado a meio, que é a raiz quadrada de U. Substituindo os limites, você vai ter 1 dividido pela raiz quadrada de R menos Rzinho ao quadrado, que dá um módulo de 1 sobre o módulo de Rzão menos Rzinho, menos 1 sobre o módulo, né, já que é a raiz quadrada do termo ao quadrado, essa é a função módulo, então você vai ter 1 sobre o módulo de Rzão mais Rzinho. Aqui também você vai ter a função módulo, porque você vai ter uma raiz quadrada, né? No limite superior vai dar o módulo de Rzão mais Rzinho, e no limite inferior Rzão menos Rzinho. Tá? Então, com isso, a gente chega ao campo elétrico em função desse valor de R, que pode ser dentro, sobre ou fora a interface. Tá? Esse é o campo elétrico, resultado geral, para qualquer ponto. E agora a gente vai especificar as regiões de interesse aqui. Tá? Primeiro, para R maior do que o raio da esfera, portanto você está fora da esfera. Tá? Para R maior do que o raio da esfera, o módulo de R menos Rzinho, para que ele seja positivo, como R é maior do que o raio da esfera, você tem que ter que esse módulo vai ser igual a R menos Rzão. Rzinho menos Rzão. Tá? Já que isso aqui tem que ser positivo, e R é maior do que Rzinho é maior do que Rzão, então tenho que ter primeiro o Rzinho subtraído do Rzão. Quando eu faço isso e substituo nos módulos, tá? Nós vamos chegar a uma expressão aqui que vão se cancelar muitos termos. Aqui vai ficar o módulo de Rzão menos Rzinho dá Rzinho menos Rzão. O módulo da soma aí não importa, já que são quantidades positivas, né? Então não vai importar. O módulo de Rzão mais Rzinho é Rzão mais Rzinho, independentemente da região. Aqui, Rzão mais Rzinho também. E aqui, Rzão menos Rzinho vira Rzinho menos Rzão. E aqui a gente tem menos R com mais R se cancelando. Tá? Aqui eu vou ter uma operação de subtração de fração. Aqui eu faço essa operação. No denominador vai aparecer Rzinho ao quadrado menos Rzão ao quadrado, que a gente simplifica com esse primeiro termo aqui entre parênteses. Aqui vão se cancelar o Rzinho e Rzinho, e você vai ficar apenas com 2R mais 2R, ficando com 4R. Esse 4 simplifica com o 4 aqui, né, resultado de 2R mais 2R, e o R vezes R vai dar R ao quadrado. Então o resultado fica sigma R ao quadrado dividido por ε0 vezes a distância do ponto que eu estou calculando o campo até a origem da esfera ao quadrado. Se você usar aí a expressão para densidade de carga,
que é igual a carga total dividido pela área, você consegue escrever esse campo elétrico fora da superfície esférica para uma distância r do centro da superfície esférica em termos da carga total da sua superfície. E nós já mostramos a primeira parte do teorema da casca esférica. Tá? O campo fora é um campo típico de carga pontual e vale 1 sobre 4πε0Q sobre R2. Muito bem, agora para R menor do que o raio da esfera, aí eu vou ter que trocar a ordem da subtração do módulo para que ela seja positiva, já que agora o Rzinho vai ser menor do que o Rzão. Fazendo essa troca, agora eu vou ter o cancelamento, ele vai gerar, aqui, olha, se a gente perceber, fazendo aqui a subtração de fração, eu vou ter aqui, ó, Rzão 2 menos Rzinho 2. Vou simplificar aqui eu já troquei a ordem aqui para o fator menos 1 aparecer, né? Então você vai ter aqui, na subtração de fração, o R com o R se cancela, então você vai ter aqui Rzinho mais Rzinho dá 2Rzinho, com o sinal de menos vai dar menos 2Rzinho. Com 2Rzinho que já tinha, dá 0. Isso quer dizer que, independentemente da posição R que você esteja dentro da sua superfície esférica, você vai ter que o campo elétrico é nulo, tá? O que demonstra o teorema da casca. Agora nós vamos ver uma situação especial que vai trazer muitos insights aqui em física para a gente entender por que aquela condição de contorno do campo sobre um elemento na superfície ele é justamente a metade dos campos imediatamente acima e abaixo, tá? Vamos ver agora, vamos pegar esse campo elétrico que a gente calculou para uma posição genérica, né? No eixo Z, uma distância R, e vamos tentar fazer com que esse R seja igual ao raio da esfera, ou seja, para um ponto sobre a casca esférica. Quando você faz isso, a integral apresenta uma indeterminação, porque você vai ter uma divisão do tipo 1 sobre módulo de Rzão menos Rzinho. Quando você faz esse Rzinho igual a Rzão, você vai ter explicitamente essa divisão por zero e, consequentemente, uma indeterminação, né, matemática. Além de ser uma indeterminação matemática, você tem uma indeterminação física, porque se você integrou sobre toda a superfície esférica, você considerou também o campo gerado pelo elemento que está localizado em R igual a Rzão, Rzinho igual a Rzão, ou seja, o elemento sobre a superfície esférica. Ora, mas esse elemento ele não realiza campo elétrico sobre ele mesmo. Essa indeterminação surge exatamente por isso. Então, como nós já sabemos, temos que ter um mecanismo de cancelar esse campo que fisicamente não existe, e nós já usamos isso lá, essa argumentação nós já usamos na apresentação da condição de contorno. Nesse caso, para a gente calcular esse campo, era só calcular a metade. Dentro é 0 e fora, quando ele vai para Rzinho, né? Igual a Rzão, aqui você teria 1 sobre 4πε0Q sobre o raio da esfera ao quadrado. Então seria só dividir por 2 isso aqui, já que dentro é 0 e fora é isso aqui. Tá? Vamos mostrar isso de outra forma para você perceber como se chega a esse valor meio aqui na superfície. O que é que a gente vai fazer? Vamos contornar essa indeterminação excluindo a carga localizada em θ igual a 0, que representa aqui a posição polar exatamente no polo norte da nossa esfera, né, em θ igual a 0. Vamos fazer com que a esfera seja varrida desde um θ0, que não é 0, exatamente igual a 0, inicialmente, e depois a gente faz o limite desse θ0 tendendo a 0, de tal forma que a gente tente calcular o campo elétrico gerado por toda a distribuição, exceto a carga localizada em Rzinho igual a Rzão. Tá? Então, a gente tem aqui uma carga que é promotora da indeterminação, porque quando a gente calcula a integral completa, a gente leva em conta o campo gerado por ela. Quando a gente tenta fazer esse campo sobre a superfície, ou seja, sobre esse elemento, temos uma indeterminação. Então a gente vai fazer agora a integral novamente, só que agora considerando que o ângulo inicial é θ0, vamos chegar a uma resposta e depois a gente faz o limite desse θ0 tender a 0. Isso vai corroborar mais uma vez com o que eu apresentei
nas aulas anteriores, em especial a aula em que eu apresentei a lei de Gauss e o problema da coroa cilíndrica, em que nós calculamos lá a força por unidade de carga em um elemento da coroa e depois fizemos o limite disso tender a zero, ou seja, a gente calculou a força por carga, que isso representa a definição de campo elétrico, para uma coroa cilíndrica. E naquele caso a gente precisou de um limite, né, para determinar o campo elétrico sobre a superfície da casca cilíndrica, que ia ser gerada quando a gente faz a espessura tender a zero. Esses processos limites têm que acontecer para a gente poder não ter essas indeterminações, né? Essas indeterminações são contornadas quando você faz um processo limite, que é o que a gente vai fazer aqui. Muito bem, então agora a nossa integral que a gente vai fazer, considerando já R igual ao raio da esfera, então a gente vai reescrever de novo a integral do campo elétrico, só trocando o Rzinho por Rzão. E a integral em θ, ela não vai mais começar em zero, vai começar em θ0 e vai até π, né, para varrer quase toda a superfície esférica. E depois a gente faz o limite desse θ0 indo para zero, né? E não igual a zero, porque aí nós estaríamos considerando a carga exatamente sobre a superfície. A integral agora fica mais simples, né? Porque você vai ter aí, você vai poder fatorar o r ao quadrado. Veja que no denominador r ao quadrado mais r ao quadrado vai dar 2r ao quadrado. Quando eu tiro ele aqui do denominador, ele vai ter 2r ao quadrado elevado a 3 meios, portanto você vai ter 2 elevado a 3 meios e r elevado ao quadrado, né? Aqui você vai ter r ao quadrado com r ao quadrado, vai dar até para simplificar, e a integral em θ vai ser simplesmente seno de θ', de θ', 1 sobre 1 menos o, né? Seno de θ' sobre 1 menos o cosseno de θ' elevado a meio. Por substituição, fazendo esse u igual a 1 menos cosseno de θ', vamos ficar aqui, olha, com u no denominador. Então vai ficar u elevado a menos meio, já que eu tenho u elevado a meio no denominador. E aqui o nosso du vai ser exatamente igual a seno de θ' de θ'. Então a integral aqui vai ficar a integral de u elevado a menos meio. Quando θ' for θ0, então eu vou ter u de θ0 aqui no limite inferior. E quando θ' for igual a π, o cosseno de π vai dar menos 1, então eu vou ter 1 menos menos 1, então eu tenho igual a 2. Tá? Limite superior por substituição dessa integral. Muito bem, então agora, substituindo os limites, vamos chegar aqui ao seguinte resultado. Quando u é igual a 2, então eu vou ter 2 elevado a meio, porque vai ficar menos meio mais 1, vai ficar meio, então vamos ficar com a raiz quadrada de 2. E aqui, menos 1 cosseno de θ elevado a meio. Fazendo o limite de θ indo para zero, esse cosseno aqui ele vai para 1. Né? Já que θ0 vai para zero, cosseno vai para 1. É diferente de começar a integral de zero. Né? Muito bem. Então, vou ter 1 menos 1, vamos ter 0. E aqui eu vou ter 2 elevado a meio dividido por 2 elevado a 3 meios, que eu posso simplificar. E essa integral vai ser simplesmente 1 sobre R2. E aí eu vou ter como resposta, olha, sigma R2 sobre 2ε0 e 1 sobre R2, que é o resultado da integral. Quando eu multiplico, a resposta dá sigma sobre 2ε0. Só uma correção rápida aqui, né? Aproveitando que eu estou aqui com o documento aberto. Eu vou tirar esse versor Z aí, que não deveria aparecer, já que eu já estou calculando só a componente na direção Z, então ele não precisa aparecer. Então, esperando corrigir, rapidinho, vamos esperar aqui corrigir. Aguardando mais um pouco, corrigiu, pronto. Então agora eu tenho que o campo elétrico sobre o elemento de carga exatamente em R igual ao raio da esfera é sigma sobre 2ε0. Ou seja, ele é exatamente a metade do campo, da soma dos dois campos, né? Do campo imediatamente abaixo, que é zero, dentro da esfera, imediatamente acima, que é sigma sobre ε0. Né? E ele é exatamente a metade, corroborando com aquela nossa dedução que fizemos
para a condição de contorno do campo sobre um elemento de carga na interface. Então, como é que ficam esses campos quando a gente dá um zoom nessa superfície esférica? O que acontece é isso aqui. Ó. Esse é o campo elétrico resultante no limite exterior da esfera. No limite exterior da esfera, você vai ter dois campos. O campo primeiro das demais cargas, que a gente já sabe, esse é o campo das demais. Sigma sobre ε0, que foi o cálculo que a gente acabou de fazer. A gente retirou o campo lá do elemento sobre a superfície e calculou só das demais. Esse campo dá sigma sobre 2ε0. E o campo do disco, né? Porque eu estou aqui num ponto imediatamente acima da superfície esférica. Então vão ter dois campos. Vai ter o campo das demais cargas, representado aqui pela superfície cinza mais clara, e o campo do disco, né, apontando aqui para cima, eu vou ter sigma sobre 2ε0. Então, o campo imediatamente acima vai ser uma superposição desses dois campos. Os campos das demais cargas, mais o campo do disco. Esse campo dá uma resultante de sigma sobre ε0, como nós já sabemos, né? Lembre-se que sigma é a carga total dividido por 4π r ao quadrado, tá? Muito bem. Já na parte imediatamente abaixo da interface, ou seja, já dentro da esfera, o campo das demais cargas continua o mesmo, porque ele é contínuo ao longo aqui do nosso buraco. Para as demais cargas, não vai ter carga aqui. Então você vai ter aqui uma continuidade do campo. O campo vai ser exatamente o mesmo valor imediatamente acima, sobre um ponto na superfície esférica e imediatamente abaixo. Só que aqui abaixo, aí você vai ter agora dois campos. O campo das demais cargas, que continua apontando para cima, considerando sigma positivo, e o campo do disco, que aponta para baixo. Então você vai ter sigma sobre 2ε0 menos sigma sobre 2ε0, ou seja, o campo dentro da nossa superfície esférica dá zero. Já sobre o disco, o único campo que faz sentido você falar é o campo das demais cargas, porque nesse disco não existe um campo dele sobre ele mesmo. E é por isso que o gráfico do campo elétrico, quando você faz um estudo da descontinuidade desse campo e do valor do campo elétrico sobre a interface, você chega nesse resultado. Aqui eu estou representando o campo elétrico em termos de ε0 vezes o campo dividido por sigma. Então nós vamos ter aqui um resultado adimensional. Tá? Dentro o campo elétrico é zero, então ele vem aqui zero desde a origem até próximo à superfície. Então, para pontos limítrofes aqui próximo à superfície, quando você tem R igual a R, portanto isso aqui dá 1, né? Você tem o campo zero, e aí o campo ele muda descontinuamente, ele pula abruptamente quando você vai para fora, para sigma sobre ε0. Então, como a componente do campo elétrico é descontínua, em uma interface carregada, isso era esperado de acontecer, então você tem aqui uma descontinuidade no campo elétrico na sua componente normal. Aqui ele só tem componente normal pela simetria da esfera, né? É uma densidade uniforme, então você só vai ter campo radial mesmo. Muito bem. Agora sobre é exatamente a média dos dois campos imediatamente acima, que é sigma sobre ε0, e imediatamente abaixo, que é zero. Então você vai ficar com sigma sobre 2ε0. Esse campo, ele faz sentido você falar como sendo o campo elétrico que um elemento de carga na superfície, um elemento infinitesimal, sofre devido às demais cargas. Esse é o único campo que faz sentido você falar na superfície. Né? Então esse campo é determinável, né? Você não precisa se preocupar em determinações aí. Por quê? Porque numa distribuição de carga, qualquer carga pode servir de prova para outra carga. Então, se qualquer carga pode servir de prova, você pode definir um campo elétrico, já que você tem sempre um elemento que serve de prova para os demais. Tá? E com isso a gente encerra aqui a nossa aula. Vou fazer um apanhado rápido aqui, para você ter uma visão geral. Nesta videoaula, nós vimos as condições de contorno da eletrostática. Tá? Nós vimos que a componente normal do campo elétrico ela é descontínua. É um resultado da aplicação da lei de Gauss
em interfaces carregadas. Tá? Nós vimos tanto no CGS como no SI. Vimos que isso corresponde a uma descontinuidade da derivada normal do potencial elétrico, já que o campo elétrico é menos o gradiente de V. Vimos que a componente tangencial é contínua, fruto da conservação do campo elétrico. E o potencial é contínuo, porque como o potencial é a integral do campo elétrico, então mesmo o campo elétrico sendo uma quantidade descontínua, você vai ter a sua integral uma quantidade contínua. Vimos que o campo elétrico sobre um elemento de carga na interface pode ser estudado como sendo a composição dos campos das demais cargas sobre ele. Então, esse campo sobre a interface ele pode ser determinado e ele é visto da seguinte forma: é o campo elétrico gerado pelas demais cargas da distribuição, uma vez que uma carga não faz sentido você pensar no campo gerado dela sobre ela mesma. Tá? E nós vimos que esse campo gerado sobre um elemento de carga infinitesimal em uma interface é a média dos campos limítrofes, imediatamente de um lado e do outro da interface. Nós demonstramos o teorema da casca esférica uniformemente carregada. Mostramos que o campo elétrico é nulo no interior e vale 1 sobre 4πε0 Q sobre R2, né, para pontos fora da esfera, tá? Aqui no SI, no Sistema Internacional. Através da integração da lei de Coulomb, nós fizemos a demonstração do teorema da casca. E aí, no final, nós estudamos uma situação em que a gente faz o cálculo exatamente sobre a superfície. E aí surge uma indeterminação. Nós vimos que essa indeterminação é fruto do fato da integração feita ser sobre toda a superfície, portanto, se leva em conta o campo elétrico da própria carga localizada no ponto sobre ela mesma. E aí você vai ter uma indeterminação. E aí contornamos essa indeterminação tomando um processo limite do ângulo polar θ. Né? E no final nós discutimos graficamente como ficam esses campos. Imediatamente acima, sobre a superfície e imediatamente abaixo. E também o estudo gráfico. Com isso terminamos aqui o estudo das condições de contorno na eletrostática. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, dá essa fortalecida aí ao canal. Um forte abraço a todos. Valeu, falou!